Olá, Dev Traders, tudo bem com vocês? S&P hoje fechando seus principais gaps que ainda estavam pendentes. Como o S&P é extremamente correlacionado ao Bitcoin, podemos ter forte dor de cabeça no preço do Bitcoin após esse fechamento acontecer. Por falar em preço do Bitcoin, o Bitcoin está lutando para romper a sua principal resistência mais uma vez nesse exato momento, mas encontra bastante dificuldade. Se a gente não conseguir romper essa resistência e descer abaixo de 22.800, a queda pode ser grande, então tome cuidado, vale a pena ficar ligado. Ex-gerente da Coinbase é preso por inside trade. E se tem uma coisa que eu sempre busco alertar aqui, é sobre informações privilegiadas e a teoria de Dow. As provas dessa vez estão aqui, só não vê quem não quer. Eu sou o professor Sandro e você é muito bem-vindo para participar do canal Day of Trade. Bom, pessoal, vamos iniciando o nosso vídeo aqui. Então, esse vídeo é um oferecimento da corretora BitGet. A corretora BitGet está chegando com força no Brasil e aposta em uma perfeita integração com os brasileiros. Além de taxas bem mais flexíveis e uma estrutura bem bacana, aliás, não precisa nem verificar KY. Os dados são mantidos em segredo. Vai rolar até uma premiação de trade aqui com os clientes da Day of Trade. Com todos os recursos que abrangem o mundo de negociação em cripto, a corretora segue ganhando espaço e confiança justamente por ter essa parte de privacidade como principal ponto de foco da empresa. Eu já fiz a minha conta e estou usando a plataforma, como vocês podem ver aí. BitGet, link na descrição, traz para você descontos incríveis nas taxas. Confira aqui embaixo. Vamos ao vídeo. Bom, galera, para a gente começar, vamos começar aqui com o S&P 500. A gente vê essas falhas aqui no gráfico. Isso aqui é gráfico de 4 horas, mas se você botar no diário, você consegue enxergar também. Ou seja, são falhas grandes que tem no S&P. E a gente costuma fechar gaps antes de continuar um processo de queda. Ver se eu consigo dar um exemplo aqui para vocês. Ó. O preço do S&P vinha caindo. Nessa queda que teve aqui o preço do S&P, tá vendo que ele deixou uma falha aqui, ó, em que não teve leitura nenhuma de gráfico aqui? Olha como ele vem, fecha essa falha, ó, tá vendo? Ó? Fechou aqui, ó, veio cobrir essa falha antes de continuar caindo, tá? Isso é costume acontecer. As pessoas já até se posicionam no mercado de acordo com essas aberturas de gap. Então, a gente tinha aqui vários gaps abertos, eu deixei sublinhado aqui para vocês verem, ó, tínhamos esse gap, vários gaps abertos aqui na queda que aconteceu no S&P, e a gente veio fechar os gaps, a gente já veio anteriormente, fechamos esses daqui que estavam abertos aqui, todos esses, com esse pico que deu aqui. Mas este de cima aqui, que era o maior de todos, ainda estava em aberto, tá? E bom, dessa vez a gente está vindo fechar esse gap aqui. Praticamente já foi fechado, deixa eu só ver aqui. E esses fechamentos costumam ser bem certinho, não fica faltando nada, tá? Então, ó, vocês podem ver aqui que praticamente já foi fechado, ó, tá certo? E isso pode, como o Bitcoin está bem atrelado ao S&P, vocês podem ver que o S&P também está com rompimento aqui ativo, tá? E agora o S&P inventa de fazer correção aqui, pode corrigir também o gráfico do Bitcoin, por isso que eu chamei a atenção lá atrás. Vamos dar uma olhada aqui nas notícias, antes da gente fazer uma análise do Bitcoin, ver sobre esse fechamento que o Bitcoin pode ter, né, ao desistir de romper a resistência ali, trazer dor de cabeça, tá? Bom, e antes da gente dar uma espiadinha aqui nas notícias, vamos dar uma olhada aqui como é que ficou as operações que a gente fez aqui no YouTube, como que está rendendo de lucro essas operações. Lembrando que você pode acompanhar isso aqui em tempo real, basta acessar o site da Day of Trade e você vai então no portfólio do YouTube. Aí você vai ver as nossas operações em tempo real, como que está o rendimento, quanto que a gente está lucrando ou deixando de lucrar nessas operações. O link para você acessar o site da Day of Trade vai estar aqui na descrição. E também no primeiro comentário, tá? Mas o link é esse daqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui embaixo, olha aqui embaixo, ó, www.bitbrush.com.br, tá? Caso você queira ver isso aqui em tempo real. Como é que tá nossas operações aqui? Nossa performance ainda está com 17,34% de lucro, somando dos $800 que foram investidos, ainda temos 139% de lucro. A pior performance está na GMT, na Steppen, está com 2,7% de prejuízo aqui, 7% de defasagem. Essa é a pior performance, tá? A melhor performance ainda está na Polygon, que está com 63,71% de performance. E aqui vocês conseguem ver que está quase tudo em verde, os últimos 3 ali estão negativos. A Jasmy Coin com menos 2,3%, a Steppen está com menos 7%, e aqui a Gala está com menos 0,3, tá certo? O restante está tudo otimista, graças a Deus, subindo bastante, inclusive. Para você ter uma ideia, esses daqui foram comprados bem depois das operações que foram passadas aqui para a Day of Trade, para aproveitar o novo ciclo de alta. E aqui das operações da Day of Trade, a gente vê, por exemplo, o resultado como 136% de lucro
na Matic, na Polygon, tá? Olha como a gente pegou ela muito lá embaixo aqui, com as indicações da DeltaTrade. Porém, claro, que aqui não tem valores que são consideráveis ali, tá? Eu só coloquei um valorzinho qualquer só para a gente ter acesso ao nível de porcentagem aqui das operações da Delphi. Vamos às notícias então, gente. Olha aqui, notícia importantíssima, muito boa essa notícia aqui. Para você que não conhece, a Bitpreço foi uma salvação, foi um alívio para a galera que estava trancado com saque na Binance. Você poderia mandar suas criptomoedas em USDT para Bitpreço. Essa corretora Bitpreço, eu não sou patrocinado, não tem nada dela. Eu uso ela desde 2017. Eu gosto muito, 2017 para 2018. Eu gosto muito dessa plataforma aqui. É uma plataforma praticamente mais voltada para o lado de arbitragem, mas você consegue fazer negociações lá de criptomoedas. Claro que não tem todos os recursos de uma corretora tradicional, mas dá para fazer. Agora tem até stop, tem vários ativos lá. Agora, para quem gosta de fazer arbitragem, é a melhor. Agora, para quem quer comprar e vender, transformar Bitcoin em dólar ou em real, cara, melhor plataforma, sem sombra de dúvida. A Bitpreço compra uma exchange aqui, compra a Biscoint, né? E a Biscoint tinha como sócio o Primo Rico, né? O Primo Rico era sócio aqui da Biscoint, o Thiago, tá certo? Então agora o Thiago passa a ser, ele não quis encerrar a sua sociedade, ele não quis se desfazer da sua parceria, então ele passa a ser agora quase como se fosse sócio da Bitpreço. A matéria é um pouco sensacionalista aqui do portal Bitcoin, trazendo ele como sócio da Bitpreço, mas é claro que não, né? A Bitpreço é uma empresa totalmente construída fora disso, né? E simplesmente ela compra a Biscoint e ele passa a ser, ele continua sendo parceiro agora porque ele era sócio da Biscoint e não quis vender a sociedade, tá bom? Então ele é sócio dessa parte aqui, mas não está longe de ser sócio da Bitpreço na íntegra, né? Tem uma porcentagem ali, provavelmente, agora dos recursos da Bitpreço. Tá bom, galera? Então a Bitpreço comprando uma corretora de criptomoedas e agora tem como parceiro aqui o Primo Rico, o Thiago Nigro. Olha aqui que matéria interessante. Olha só, você não tem ideia, mas essa matéria é muito importante para o mundo cripto, tá? Ex-gerente da Coinbase é preso por insider trade. O que é insider trade? Sabe quando vai ser listada uma moeda? Olha aqui. Então, para você ver a importância, a magnitude disso daqui. Sabe quando a moeda vai ser listada numa corretora? Vamos dizer, tem muita gente esperando que a Baby Doge venha para Binance, não é isso? Tá certo? Aí não veio ainda, tá? Mas olha só, imagina quando a Baby Doge vai ser listada na Binance, saiu a notícia. Você vai lá ver e ela já subiu 100%. Você fica pensando, caraca, cara, quem que pegou essa lançada toda antes de mim? Por que os caras conseguiram se dar bem antes de mim aí ou não? Isso é por conta disso, informações privilegiadas, tá? O mercado gira uma grana infinita em roda de informações privilegiadas. Vocês não têm ideia de quanto dinheiro rola em cima disso daqui. Então, por que eu estou falando que isso aqui é importante? Porque quando você vê que ativo X vai ser lançado na Binance e você vai comprar, a maioria das vezes, 90% das vezes, você vai tomar chumbo, porque já está precificado pelas pessoas que compraram a informação privilegiada. E não são pequenos, são pessoas que têm dinheiro mesmo, que pagam montanhas de dinheiro por uma informação privilegiada. Essas pessoas vão lá, se posicionam, aí quando sai a informação que vai ser lançado, é você que acha que aquela informação só você tem acesso, que você pegou ali no site, saiu no site, só eu tenho acesso, vou me dar bem. É você que vai dar liquidação e entregar o seu dinheiro para aqueles caras que se colocaram antes, tá? Através disso daqui, informações privilegiadas. Por isso que eu casei isso aqui com a teoria de Dow, que mostra, que afirma que o preço já mostra o que vai acontecer no futuro. Ou seja, se o preço, estamos em um mercado de queda e o ativo já vai subindo, se você tem dúvida disso, é só olhar para o que aconteceu com a Matic antes da parceria ser anunciada, da parceria com a Disney. A Matic já estava subindo. Por quê? Porque alguém já tinha informação de que aquilo ali ia acontecer e já estava colocando dinheiro no ativo antes. Tá certo? Para que isso? Para que agora as pessoas que estão comprando agora dê liquidação para aquela galera. Não se decepcione se você vê o preço da Matic caindo muito nos próximos dias. Isso deve acontecer porque quem comprou a informação privilegiada vai liquidar a sua operação e botar dinheiro no bolso. Agora, a Matic é um token excelente, tá? Excelente. Mas o que eu estou falando para vocês deve de acontecer na sequência. Pode apostar. Anotem aí, depois a gente vai conversando sobre isso. Tá certo? Que bom que foi preso esse infeliz aqui por estar vendendo. Essas pessoas enriquecem no lombo de pessoas pobres fazendo esse tipo de procedimento aí, tá, galera? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico do Bitcoin. Não se esqueça, se é a sua primeira vez por aqui, se inscreve no canal, deixa o seu like, isso ajuda bastante o nosso canal a evoluir. Nosso canal ainda é pequenininho, por isso a gente tem que estar com a ajuda de patrocinadores, senão a gente não consegue continuar aqui caminhando aqui contra os grandões, tá? Agora, quando você se inscreve e deixa o seu like, você me ajuda
a conseguir sobreviver aqui. Ah, meus amiguinhos, então vamos lá, deixa o like para ajudar o professor. Vamos que vamos fazer análise aqui do Bitcoin. Como é que está o cenário do Bitcoin nessa sexta-feira? É sexta-feira do terror, o negócio tá preocupante, galerinha, tá preocupante o cenário. Vamos olhar o gráfico de 1 hora para ver se ficou algum padrãozinho de baixa. Ficou, tá, galera? Ficou uma estrelinha cadente aí, né? A gente já tinha vários indícios aqui de forças vendedoras, como nessa vela, esta vela aqui e essas duas aqui trouxeram força vendedora. Agora, essa última vela aqui, numa hora, ela traz continuidade, tá? Então, essas aqui, ó, teve essa vermelha, essa daqui e essa daqui traz padrão de baixa, tá? Essa última vela vermelha grandona aqui, ela traz padrão de continuidade, tá, galera? Então, provavelmente, a gente vai ver a continuidade do movimento. A gente vai ver o que? O preço voltando lá para resistência, essa linha azul. Já vou explicar o porquê, tá? Provavelmente, porque essa velinha vermelha aqui traz continuidade do movimento de alta. Agora, o que tem a ver essa linha azul? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu estabilizar o gráfico, isso não vai dar para ver nada, agora vai dar, agora sim, galera. Olha lá. Essa linha de tendência vem desde lá de abril, tá? Uma linha de tendência de baixa gigantesca que o Bitcoin vem sofrendo. Tá? Toda vez que ele chega dali, ele tende a cair. Eu alinhei ela aqui para cima dos dois topinhos, tá? Só para pegar o que seria a última resistência. Mas se a gente baixar ela aqui, a gente já rompeu e foi armado uma bull trap ali, ó. Deixa eu mostrar aqui. A gente já fez um rompimento, mas não consolidou, por isso que eu disse que foi armado uma bull trap, que foi esse rompimento aqui. Mais uma vez, agora a gente está aqui no gráfico de 4 horas, decidindo se vamos ou não vamos. Vai romper ou não vai, tá? Essa vela aqui, eu estou gravando aqui para vocês, agora são 11 horas e 30 minutos da manhã. Essa vela aqui vai terminar 1 hora da tarde. Essa vela de 4 horas começou às 9 horas da manhã, vai terminar 1 hora da tarde. Então, a gente tem até 1 hora da tarde para consolidar um fechamento acima dessa linha azul, acima, aqui na região de cima, tá? Se isso acontecer, galera, perfeito, pode ter certeza, o mercado provavelmente vai subir mais, vai precificar mais alta e o Bitcoin deve caminhar até os 26, 27 mil dólares antes do dia 29. Não esquece, vai ter queda, e não vai ser pouca, pode ter certeza, vai ter uma correção importante aí no dia 26, do dia 26 em diante, tá? Então tome cuidado para você não ser pego surpresa. Eu vou avisar aqui quando que eu vou sair das minhas operações, eu vou avisar aqui no YouTube. Então, se você estiver acompanhando aqui a gente, vocês vão ver que a gente vai ter alertado aqui. Tá, mas se a gente romper essa linha de tendência, a tendência é que a gente faça um pump ainda maior, podendo levar a gente até os 26, 27 mil dólares. Quem sabe 32. A principal resistência do Bitcoin agora está em 32, se a gente romper essa daqui. Agora, vamos lá, deixa eu abrir aqui. Se a gente não conseguir fazer o rompimento dessa linha de tendência, não conseguir consolidar lá em cima, tá, da linha de tendência, e vier fazer uma correção, tem que ficar ligado com essa região aqui dos 22.800. Se a gente perder 22.800, a gente perde a linha de tendência de alta, que é uma linha de tendência de alta bem interessante, que veio lá, não sei se vocês lembram, a compra que a gente fez aqui no YouTube foi lá embaixo, foi 19 mil, tem um vídeo aqui, tá? Eu vou deixar o vídeo aqui embaixo que vocês podem acessar para vocês verem, mas a nossa compra foi lá embaixo, tá, galera? Lá embaixo aqui, tá certo? E a gente tem esse movimento inteiro de alta para fazer uma correção que ainda não foi corrigido, tá? Então, se a gente perde essa linha de tendência aqui, provavelmente a gente vai vir corrigir FIBO, regiões como 21 mil, 20, ou deixa eu ver aqui, aqui já foi testado, regiões como 21.500, 21.600 deve ser testada em uma possível correção, ou de repente até mais. Acredito, sinceramente, que a gente vai passar, tá? Mas vale esse alerta, fique ligado aí com 22.800 para você não ser pego de surpresa, tá bom? Combinado? Se a gente passar daquela região ali, eu vou continuar trabalhando comprado aqui até o dia 25, 26, 27, não sei, vou ver quando a gente tiver um sinal de baixa no gráfico curto, por exemplo, 4 horas numa hora, eu devo sair da minha operação antes do dia 29. Das minhas operações, a gente tem 20 operações que foram feitas aqui no YouTube. Se você quiser saber, eu vou avisar vocês aqui no YouTube, no dia que eu estiver saindo das minhas operações, farei um vídeo aqui alertando, tá bom? Para isso, se inscreve no canal, caso você ainda não está inscrito, e não esqueça de ativar o sino de notificações, assim você vai ser orientado toda vez que a gente colocar vídeo aqui, tá bom? Enquanto isso não acontecer, a gente segue o cronograma normal, que é segunda-feira agora o nosso próximo vídeo às 18 horas da tarde, depois quarta-feira também às 18 horas da tarde. Eu agradeço a sua participação até o final, desejo a todos vocês um bom final de semana, bons negócios, boa continuidade nesse processo de alta, amém, que continue subindo no mercado para a gente tirar proveito. Agradeço, então, pela sua inscrição aqui no canal também. A gente volta a se ver na segunda-feira, às 18 horas da tarde. Um grande abraço para todos vocês, bons negócios e tchau, tchau. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe
There's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need, what you need.